Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para se alimentar dessa palavra, um devocional diário, esse maná, esse pão fresquinho do céu. Pegue aí a sua Bíblia, a palavra sagrada do Senhor, né? Aquele obreiro que manuseia bem a palavra tem que estar com a sua espada afiada, né? Eu estou com a minha aqui, né? Você está com a sua aí, em nome de Jesus. E hoje, para a honra e glória de Deus, estamos aqui para concluir mais um livro juntos, né? Estamos aqui no último capítulo de 2 Reis, capítulo 25, e nós vamos ver aqui esse contexto trágico da história de Israel. Novamente, né, esse povo sendo reincidente, sendo cativo, né, porque outra hora esse povo vivia como escravo, né, sobre as mãos fortes de Faraó. Deus enviou um libertador, mandou eles para uma terra que manasse leite e mel, né, deu ali uma orientação que, olha, essa terra está vomitando esse povo, não faça aliança nenhuma com eles, não se casem com as mulheres desse povo, porque eles são terríveis aos olhos de Deus. Mas o povo, infelizmente, não deu ouvido, adorou aos deuses daquele povo, a Baal, a Moloque, a deusa Zera, e chegou um contexto aqui trágico da história. A gente viu no capítulo anterior, no capítulo 24, né, ali já houve, né, o primeiro exílio, a primeira leva, né, em 605 anos antes de Cristo. A gente sabe que antes de Cristo a contagem ele era, como pode-se dizer, negativa, né? Então ela vem, né, diminuindo. Então, em 605, na primeira deportagem, né, no reinado de Joaquim, estava ali, a gente sabe, Daniel. A gente vai ver no decorrer, né, quando a gente chegar no livro de Daniel, Daniel estava naquela leva. Se passado 21 anos, aqui no reinado de Ezequias, né? Ezequias, aí acontece aqui a segunda deportação, né? A gente vê aqui no ano de 586, né? Ocorre aqui a segunda deportação. E a gente vê aqui esse rei, né? Se levantando, o rei Zedequias se levantando contra Nabucodonosor. E aqui, de igual modo, esse povo vai ser levado cativo, né? Eles vão levar os utensílios do templo. E a Babilônia, ela tinha isso, ela tinha essa forma peculiar no tratado, diferente do povo da Síria, que quando eles invadiam, tomavam território e intimidavam pelo medo, eles espalhavam, né, os povos em diversos territórios para desmistificar, né, para a cultura, eles seguiam a cultura daquele povo. Já os babilônicos não, o que eles faziam? Eles pegavam os líderes, os cabeças, né, os artesãos, as pessoas mais sábias, mais inteligentes ali, que exerciam alguma governabilidade, e traziam para eles. E os outros praticamente se tornavam ali escravos. E a gente vê nesse contexto uma história bem semelhante ao qual a gente viu o povo da Síria, né, sitiando Samaria, na cidade murada. E aqui não foi diferente, né? Nabucodonosor, né, montou ali com seu exército esse acampamento forte, né, em torno das muralhas de Jerusalém, né, em Judá, e sitiou, né, esse local, ao ponto que não chegasse alimento nenhum. Então eles criaram rampa, né, acabaram invadindo, né, a cidade de Jerusalém e, enfim, ela acabou sendo sitiada, invadida, e eles foram levados cativos para a Babilônia. Então vamos se alimentar dessa palavra, vamos entender esse contexto, fechar esse livro que é um livro histórico, depois vem 1 Crônicas, 2 Crônicas, né? E aí a gente vai entendendo da história de Israel e que a gente possa aplicar na nossa vida, né? Porque essa é a diferença, né? A gente tem esse privilégio de saber, né, as consequências, né, daquilo que agrada e desagrada a Deus, o que é bênção, o que pode se tornar maldição, né? Porque Deus, ele não divide, a gente sempre fala isso, enfatiza, parece ser até redundante, né? Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Verdade. Né? E a gente vê, né, que o povo
infelizmente deixou, né, de seguir a Deus, de adorar o Deus vivo de Israel, né? E o que aconteceu com eles é fruto das ações, da consequência. Então, a gente sempre fala aqui, a gente já falou em outros devocionais, a diferença de um sábio para um inteligente. O inteligente aprende com seus próprios erros e não comete mais. O sábio, ele aprende com o erro dos outros e não comete o ato, né? Nem chega a cometer o ato. Então, que a gente possa se distinguir, né, nesse meio e ser a diferença, né? Não deixar se corromper, embora, né, ao nosso derredor estejam ali pessoas fazendo o que é mal ao Senhor, adorando outros deuses, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Diz assim: louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim: sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros perto do jardim do rei. A despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o rei fugiu pelo caminho... Não, vou repetir aqui, gente. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia, o cativeiro de Judá. No 7º dia do 5º mês, no ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e também as entregou às chamas para todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus estava com o chefe da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade e os demais que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o chefe da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Versículo 13. Cortaram em pedaços os caldeus, colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espevitadeiras, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os braseiros, as bacias e tudo quanto fosse de ouro, de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável.
A altura de uma coluna era de 18 côvados e sobre ela havia um capitel de bronze de 3 côvados de altura. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor, tudo era de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Levou também o chefe da guarda, a Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo o sacerdote, os 3 guardas da porta. Da cidade tomou um oficial que era comandante das tropas de guerra, 5 homens dos que eram conselheiros do rei, e se achavam na cidade, como também ao escrivão mor do exército, que alistava o povo, e 60 homens do povo do lugar, que se achavam na cidade. Tomando-os, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou da Babilônia a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, nomeou governador sobre ele a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ismael mata Gedalias. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens que o rei da Babilônia nomeara governador a Gedalias, vieram ter com este em Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joana, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho do Macatita, eles e os seus homens. Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhe disse: nada temas da parte dos caldeus, fica aí na terra, servi o rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, pois, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias. E ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. Então se levantou todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, como também os capitães das tropas, e foram para o Egito, porque temiam os caldeus. Libertado e honrado o rei Joaquim. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente, lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida, e da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. Glórias a Deus. A gente viu então o rei Ezequias, né, sendo levado cativo para Babilônia, e que crueldade, né, que fizeram com ele, porque ali mataram os seus filhos diante da tua presença e furaram seus olhos, de modo que a única imagem que ele guardou, a única lembrança que ele guardou ali da sua última visão foram ver os seus filhos, né? Que maldade de Nabucodonosor, né? Mas também a gente vê que tudo isso foi ele que plantou, né? Porque ele fez o que era mal diante do Senhor. Certamente, se houvesse um justo ali, Deus guardaria. Assim como a gente vai ver Daniel,
né, sendo ali governador lá na frente, e tantos outros que Deus guardou. Então a gente vai ver aí o exílio, pós-exílio agora, o que vai acontecer. Mas fato é que numa terceira leva, um pouco mais para frente, né, toda ali Jerusalém ela vem ser derribada, vem ser destruída. Infelizmente essa foi a consequência, né, de um povo que foi predestinado, um povo que deixou o seu Senhor e serviu a outros deuses, né, se desviou dos caminhos do Senhor. Amém? Amém. E amanhã a gente inicia aí um novo capítulo, um novo livro, 1 Crônicas, ali do capítulo 1 até o capítulo 8, vai falar muito a respeito das descendências, né, de Noé, de Abraão, né, de até Davi. Então vai ser assim um pouquinho cansativo ali de ver essas analogias, esses nomes, mas nós vamos estar aqui gravando devocional para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Nós estamos aqui com o coração alegre, grato ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, essa graça, esse favor não merecido, de podermos, Senhor, desfrutar, Senhor, da Tua Palavra, esse alimento, Senhor, diário, Senhor, onde todos os dias nós estamos aqui para gravar um devocional, e hoje nós concluímos aqui, Senhor, com muito prazer, com muita honra, Senhor, mais um livro da Bíblia com nossos irmãos em Cristo. Que assim possa, Senhor, ser a cada dia, a cada amanhecer, Pai. Que o Senhor conceda, Pai, a nós esse privilégio, Pai, de se alimentar, Senhor, aqui mediante a natureza, diante dos cantos dos passos, diante dessa luz que irradia o nosso dia, a Tua Palavra que é alimento para a nossa vida, Senhor. É muito bom, Senhor, poder desfrutar, Senhor, desse alimento que abre os nossos olhos, que traz, Senhor, entendimento sobre as coisas do Teu reino. Assim eu te agradeço, Pai, e oro pelos meus amigos, pelos familiares, por todos que nos assistem, esse canal, que o Senhor possa ser luz, Pai, e bênção para a vida dessas pessoas também. Assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!